esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias. Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. DeusaCast 18 no ar com o João Equilibrista aqui, equilibrando o copo. Ainda bem que não caiu essa água, hein? Começando o episódio aqui, caiu. DeusaCast 18 no ar, um produto aí da Sechá diretamente para você, para levar toda a informação que você precisa saber sobre a cannabis medicinal. E nós temos aqui, então, João Negromonte, os nossos produtos, né, que ajudam a fomentar esse podcast. Então, falando aí sobre a Sechá Academy. Gabrielzinho estava esperto ali, colocou já direto ali. Foi rápido, hein? Foi aquela viradinha que salva, sabe? A viradinha que salva. Não vamos entrar em detalhes. Vamos lá, João Negromonte. Muito bem. Eu vou começar, Leandro Maia, que o Leandro falou uma coisa em off aqui que eu achei interessantíssimo. Ele falou que o Sechá vai dar o crédito? Vou dar o crédito, então importante. Vai dar o crédito, então, como diria a nossa amiga Isabela Camargo, é importante dar o crédito para as pessoas. Então, a gente estava em off aqui falando, ele estava explicando para o nosso convidado de hoje, que eu ainda não vou revelar quem é, Amém. o que é o Sechá. E ele falou uma coisa interessante, que o Sechá é um pilar, são 3 pilares, que é tripé. Um tripé, boa. Tripé. É um tripé, que é educação, negócios e informação. Então, para explicar rapidamente, o Sechá Academy está no nosso tripé de educação. Esse tripé qual é? Esse ponto? Educação Sechá Academy. Então, você que é um profissional médico aí que está buscando se especializar na medicina canabinoide, aqui está a sua oportunidade, porque o Sechá Academy, ele é um curso imersivo na prescrição de canabinoides. Então, o médico que ainda não entrou nesse cenário, nesse nicho de mercado, fique atento aí, porque, um dado rápido para você aqui, Leandro Maia. Diga lá. Em 2, 3 anos atrás, nós crescemos mais de 500% aí no número de pacientes de cannabis medicinal no Brasil. É um número extremamente relevante. Então, aqui no site tem até um outro dado interessante também, que apenas 0,5% dos médicos são prescritores. 0,5% dos médicos prescrevem, né? Cannabis no Brasil. Esse número já aumentou, já somos quase 3%. Isso em menos de, 5 anos. Então, tá crescendo rápido. Então, um médico que quer se profissionalizar, quer entender mais sobre, procura aí o Sechá Academy. E como a gente vai falar também de empreendedorismo hoje, né? Nada melhor do que você se renovar, você pivotar aí a sua profissão. De repente, você é um médico que atua em uma prática clínica mais tradicional. Você fazendo um curso da Sechá Academy, você pode, então, empreender mais dentro uma de possibilidade, né, Léo? Possibilidade que é a medicina endocannabinoide que mais cresce em todo mundo. Segundo pilar, qual é? Negócios. Vamos falar, então, de Medical Cannabis Fair? Medical Cannabis Fair. Então, a Medical Cannabis Fair é uma feira, como vocês já bem sabem, tivemos agora este ano a 3ª edição. Inclusive, o nosso convidado de hoje estava presente em ambos os eventos, tanto na Medical Cannabis Fair quanto no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Já tem data para 2025? 22, 23 e 24 de maio no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Então, se você está no mercado, se você é um empresário, se você está aí no ramo do uso medicinal ou industrial da cannabis no Brasil, tá aí uma excelente oportunidade para você expor o seu produto para todo o setor, Leandro Maia. E se você é indústria, você pode adquirir o seu stand também, a oportunidade de você já negociar agora e se preparar para o ano que vem. Ainda falando de negócios, tem o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que na verdade é mais já no pilar da educação, também voltando para a educação. Tem o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que também vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2025, no Expo Center Norte, paralelamente à Medical Cannabis Fair. Para a gente fechar os nossos anúncios, vamos falar de Smush. Café Smush? Café Smush. Que maravilha. Inclusive, por gentileza, eu vou querer um cafezinho Smush aqui para mim aumentar a minha atividade cerebral. Mas tem que pedir daquele jeito certo, pô. Vai um Smush? Como é que é? Não, é... Gabizinha, traz um Smush pra mim. Criando aí jingle. Mas vamos falar um pouquinho sobre... Mas na verdade era assim, eu mudei um pouquinho a melodia. Gabizinha, traz um Smush pra mim. É isso.
Mas a gente vai criar ainda. A gente vai chamar o Luiz é. Maurício aqui do Nut Roots novamente pra ele fazer jingle. a batida pra gente No encaixar a baixo. música, exatamente. Mas voltando no Café Smush aqui, pessoal, ele é um café feito com cogumelo juba de leão, que ajuda aí na nossa atividade cerebral diária. Tem essa opção aqui que é o expresso, que é só colocar na maquininha e tem ali o seu café pronto na hora. E tem também o café solúvel em duas versões. Um que é o shot para imunidade, que é esse aqui com cogumelos turkey tail e chaga. E tem também essa opção que eu falei, que é o cogumelo Lion's Mane, o famoso juba de leão. Então, se você precisa aí de um shot de proatividade, eu vou dizer assim, de proatividade cerebral, que promove, é um produto que promove a sua neurogênese, que é a restauração aí de neurotransmissores. Tá aí, fica a nossa dica, nosso patrocinador Café Smush. Lembrando que, acessando lá o smush.shop para comprar o seu café Smush, colocando o código SECHÁ, vocês terão 10% de desconto. Sechá em sua 10, né? compra. Só Sechá. Só Sechá? Mudou. Nosso amigo Mudou? Lorenzo Rolim mudou lá o nosso coisa. Ele ficou muito perturbado com a quantidade de pedidos chegando ali com o Sechá 10. Ele mudou para as pessoas Para não só conseguirem, Sechá. mas a gente vai passar o código aqui de novo. Agora é Sechá. Perfeitamente. Então é por isso que a gente começa esse podcast sempre muito empolgado, ativado, porque a gente está aqui nesse ecossistema com muita informação, com o Café Smush trazendo pra gente o que a gente precisa para começar bem o nosso dia bem ativado. Então, apresentando aqui agora Daniel Papa, diretamente da Baixada Santista, onde eu já morei, onde eu fui muito feliz, um lugar maravilhoso, sensacional. E Daniel Papa, que é diretor de empreendedorismo do Ministério do Empreendedorismo do Governo Federal. Daniel Papa, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. DeusaCast. Fala pessoal, prazer estar aqui. Participei, tive o privilégio de participar aí do congresso, do terceiro congresso de cannabis medicinal. E estamos aí à disposição para dialogar, representando o Ministério recém-criado, né, na Esplanada. E eu acho que esse novo ministério tem tudo a ver com a pauta, também tem tudo a ver com a pauta do cânhamo, do empreendedorismo verde, empreendedorismo inovador, dessas startups. Então a gente está aqui para somar e estamos à disposição aí. Maravilha, Daniel. Bom, pra gente começar, né, Leandro Maia? Vamos lá. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua história pessoal, a sua trajetória pessoal e também sobre essa criação desse novo ministério. Quais foram os processos? Quem que é o ministro desse ministério? Conta um pouquinho pra gente o trabalho de vocês. Tem que falar e que é outra um ministro, senão eu tô ferrado. hein? Márcio França. E o sobrenome Papa também, que é um sobrenome curioso, Daniel Papa. Diferente, eu diria. O Papa é pop? O Papa é pop, mas como é? Não pode botar tudo na conta do Papa. É verdade. Importante. Bom, vamos lá. Eu sou da Baixada Santista, né? Tô hoje em Brasília, tendo essa oportunidade de estar à frente da diretoria do empreendedorismo. Você aceita um cafezinho Smush? Desculpa Opa! te interromper. Claro, já Eu dá um meu aceito, aqui pra muito ele, obrigado. pode dar o meu. Então joga pra lá esse aqui. Aí, Papa, vai aí, ó. Pra você ficar bem ativado. Se não der pro Papa, aí complica. E para falar um pouquinho dessa recriação desse ministério, que eu acho que é importante para a gente começar a contar o que a gente pode atuar junto, é um ministério com 6 meses de vida e... Recém-nascido. Recém-nascido na Esplanada. A gente ainda somos o primo pobre. Só para vocês terem uma noção, a gente não entrou nem na lei orçamentária anual de 2024, porque não teve o ano móvel. Então, a gente está planejando o nosso orçamento, já deu todas as sugestões para 2025, e esse ano é o ano de preparo institucional. E é o momento da gente, como o tema é muito transversal, são 16 ministérios que têm alguma unidade sobre empreendedorismo na Esplanada. Então, assim, esse é um dos grandes desafios da governança, né? O Ministério das Mulheres tem projetos de empreendedorismo, com recorte de gênero. O Ministério do Desenvolvimento Humano tem um projeto, o de Indústria e Comércio tem. Então, o desafio é a gente fazer essa interlocução para entender, para esses projetos se conversarem. Então, não adianta a gente fazer projeto e não dar uma diretriz. Por exemplo, a jornada empreendedora tem que ser concretizada, desde uma capacitação socioemocional,
né? Principalmente quando a gente fala de recorte de gênero, de mulheres, né? Tudo mais difícil para as mulheres, com a dupla jornada, com a tripla jornada. Então, a gente tem que dar... Empreender é um ato de coragem, vocês sabem bem, né? No final do dia, o brasileiro é um povo criativo, é um povo plural, só que ainda não tem essa cultura empreendedora tão fomentada no nosso DNA, como, por exemplo, tem o americano. Então, a gente também tem esse desafio para dar subsídio para cada vez mais o empreendedorismo ser tratado como uma carreira, como uma forma de negócio e não só para um complemento de renda, né? Então, o Ministério ele foi recém-criado com esse intuito. O segmento é quase 30% do PIB. Se a gente pegar os pequenos empreendimentos no Brasil, dá 27% do PIB. 8 Caramba, a cada... é alto? Muito alto. E a nível de emprego formal, a cada 10 empregos formais no Brasil, 8 são pelos pequenos negócios. Então, de verdade, assim, é um tema que se você acerta a mão ali, você faz com que o Brasil dê certo, né? Que a gente prospere. E no final do dia, a gente sabe que 90%, mais de 90% de todos os CNPJs do país são pequenos CNPJs, pequenas empresas. Então, ao meu ver, um acerto do presidente em recriar esse ministério estava precisando desse lastro institucional. O pequeno empreendedor, ele na pirâmide econômica, ele acaba ficando um pouco no limbo, porque ele não necessariamente recebe o Bolsa Família, né? Não necessariamente, então ele não tem o acompanhamento do governo federal e ele ainda também não tem um faturamento relevante que seja interessante para os bancos. Então ele também tem dificuldade de acesso a crédito. Então nesse limbo econômico, o Ministério veio para ocupar esse espaço, para dar esse lastro institucional para esse pequeno empreendedor. A gente já está menos de 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, né? 6 meses, vamos cravar 6 meses de Ministério de Vida, mas a gente já tem projetos importantes para fomentar o crédito, a gente está montando a jornada de capacitação e é um tema que mexe com a vida da gente, né? A vida como ela é. Tenho certeza que todo mundo conhece um microempreendedor individual. Eu? Vou lá. Prazer. Pois é. Eu sou. Então é uma pauta que esbarra nos sonhos das pessoas, né? De fato chegar na ponta. E a gente está muito contente, muito animado. O ministro Márcio França deu essa missão. A gente sabe que o Sebrae é uma grande autoridade no tema, a mais relevante, uma das maiores marcas, né? Quando a gente fala de Sebrae, a gente pensa em microempresa. E a gente está aí para colaborar, para ser esse órgão executor e o Sebrae esse órgão de apoio para a gente conseguir furar essa bolha e chegar na Dona Maria, que faz seu bolo. E o cânhamo industrial, o cannabis medicinal tem tudo a ver com isso aí, por isso que a gente estamos aqui para começar essa parceria e trabalhar em conjunto com vocês. Que legal. Maravilha. E falando disso daí, é legal que você esteve, né, nos 2 eventos que a gente realizou agora esse ano, no Fiquei Expo impressionado. Center Norte, né? E aí eu acho que dentro dessa ideia de empreendedorismo, o mercado da cannabis, tanto do medicinal quanto do industrial, ele surge também com esse viés de abrir novas possibilidades de mercado e muita gente empreendendo, né, Papa? Qual que é a sua visão, assim, a impressão que você teve desses 2 eventos que a Sechá realizou? Bom, primeiro que... Vinculado a essa questão do empreendedorismo. Claro. A feira, além de ser muito bem organizada, estruturada, eu acho que aproximou a gente da ciência, né, para quebrar alguns paradigmas, porque quando a gente fala de uma planta, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer com essa planta milenar, que a gente estava conversando até antes de entrar, e isso é um negócio, é um ambiente de negócios que o poder público tem que estar atento a isso, né? Quantas startups não poderiam ser provenientes desse mercado para a gente ajudar a acelerar esse tipo de negócio, a incubar, fazer uma incubadora. Então se a gente, num espaço como o Congresso que vocês fizeram, se a gente se aproxima da ciência, escuta médico, dando os exemplos que deu certo, São Paulo vanguarda nesse tema, tem que ser vanguarda nesse tema, já tem o PL do cannabis medicinal, então no SUS, né, para entrega gratuita, até porque senão fica um privilégio só de gente com dinheiro, né, e a gente precisa deixar isso acessível. Então o poder público tem que participar dessa discussão e a nível de ambiente de negócios,
a gente está acompanhando o mundo aí, né? Não dá para fugir do que o mundo está fazendo. Os Estados Unidos, a Europa. Eu tive recentemente na Europa e assim, virou um negócio mesmo, assim, estruturado para arrecadar tributo, para a gente devolver em pesquisa. Então, o mundo está dando esse tom e a gente tem que acompanhar e o poder público está atento nisso. Muito legal. Ô Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta agora, que eu quero escutar a sua opinião sobre. Você acabou de falar aí que o mundo está indo nessa direção. Hoje no Brasil a gente vê que os usos medicinais da cannabis estão bem avançados, inclusive as pessoas já encontram hoje em dia produtos derivados de cannabis nas farmácias, já conseguem importar esses produtos, ou por meio de associações de pacientes. Então a gente vê assim que o uso medicinal é bem aceito no nosso país, digamos assim. Houve uma pesquisa recente, inclusive, que parece que 78% da população aprova o uso medicinal da cannabis. Só que a gente não vê os usos industriais, que é o cânhamo industrial, sendo debatido, sendo fomentado. A gente vê algumas ações isoladas, mas ainda, no meu ponto de vista, faltam... uma jornada longa, digamos assim, pela frente ainda sobre o cânhamo industrial. No seu ponto de vista, por que esse cenário de uma pauta anda perfeitamente e a outra encontra barreiras? Ignorância. Ignorância, falta de... Quando a gente pega o Brasil polarizado, né, no sentido que a gente está, a gente acaba tentando, por exemplo, no Congresso, o próprio Pacheco, né, o presidente do Senado, ele deu uma declaração esses dias falando que o álcool faz muito mais mal do que a maconha. Então, é uma mudança cultural, né, João? Assim, e a gente tem que ir avançando aos poucos. Acho que começou pela parte medicinal no SUS, que eu acho que é importante, né? Quando você vê uma criança convulsionando e você saber que tem uma planta natural, medicinal, cientificamente aprovada, que reduz drasticamente isso, se você não tem empatia com isso, eu acho que Você não tem alma. Você não tem alma. Então, eu acho que isso já virou uma realidade, um assunto superado, né, no Brasil. Principalmente aqui em São Paulo. Não há o que se discutir sobre isso. Eu entendo que não, né? Temos um projeto de lei aprovado, não é um projeto de esquerda ou de direita. Sim, né? Perfeito. Então, é um projeto de saúde. É um projeto de saúde pública, né? De Estado. Então, acho que São Paulo acerta nessa vanguarda aí. Agora, a gente não pode lembrar desse ecossistema também do cânhamo industrial. E as agências reguladoras no Brasil, o governo federal é muito burocrático, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui, porque é diferente do que no governo do Estado. A gente até leva em comparação lá, o ministro hoje do Ministério do Empreendedorismo foi governador aqui em São Paulo. E quando você é governador, você caneta e você faz acontecer. Você faz acontecer e depois você vê como que faz, né? No governo federal tem muito mais trava. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, o processo de vencer algumas pautas que geram alguma polêmica, o que é uma besteira no caso, mas pela polarização acaba tendo esse problema no Congresso, no Senado, o processo às vezes é muito lento. E a gente está aqui para acelerar esse processo, para escutar. Por isso que é tão importante a gente participar de um podcast como esse, da gente participar de um congresso tão organizado como o que a gente participou agora. Foi em maio. Para mim já foi ontem, parece. Tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Então, e eu acho que uma grande entrada, um grande ponto de partida que a gente pode fomentar a parte industrial do cânhamo é através do nosso ministério, né? Gerando um crédito, que inclusive depois a gente pode falar para os pequenos empreendedores, que tem essa dificuldade do crédito mesmo, né? Sim. A gente fica brincando. Por que o agronegócio, que também é super importante, o PIB passa na mão do agronegócio, mas por que o agro tem tanto crédito acessível e o pequeno, a Dona Maria, não tem? Por quê? Porque no final do dia, são várias explicações, né? Mas uma delas é que o agro é um assunto muito nichado.
muito consolidado no país. E isso reflete na bancada no Congresso. Então, quando um presidente da Câmara, um presidente do Senado tenta pautar alguma coisa que prejudica o agronegócio, tem 70, 80 parlamentares no ouvido dele. Sim. E isso daí é relevante. Assim como é relevante mais mulheres na política. Quando você tenta pautar um projeto de aborto, como a gente viu recentemente, se você tem a maioria de mulheres, isso trava. Então, isso assim, no final do dia, a gente tem que ligar para o que a gente está votando. Isso é importante, isso reflete e isso agiliza o processo. E o outro ponto é que é um tema muito transversal, né? Então se perde, vai desde cabeleireira, taxista, o iFood, os informais no país, que é um outro problema que a gente vai ter que solucionar, o poder público. Com a reforma tributária, vão aflorar 20 milhões de informais no país. 20 milhões. O que a gente vai fazer com esses 20 milhões? Qual que é a forma de atuação? É o começo da pirâmide. A gente tem que, no mínimo, dar um crédito acessível e capacitar essa pessoa. Para ela entender que o empreendedorismo pode ser uma carreira. Né? E ninguém quer ficar sendo MEI toda a vida. Né? O objetivo é crescer para cima e não para o lado. E da forma como está hoje o sistema do Simples, a gente acaba meio que, o poder público fica meio que direcionando essa pessoa a sonegar, né? A tabela, o teto do Simples, o teto do Simples é hoje do microempreendedor individual é R$81 mil. Aí a pessoa vai explodir a tabela, no final do ano, ela fecha. Ela pede para a esposa, para o marido abrir um outro MEI, aí na família são 5 MEIs, entendeu? A gente não pode, a gente tem que desburocratizar essas regras para essa pessoa crescer para frente, para ela entender que se ela virar uma empresa de pequeno porte, vai ser bom para ela vai ter mais direito a crédito, ela vai ter mais facilidade, ela vai empregar mais gente, ela vai poder exportar. Né? O brasileiro, isso esbarra na pauta do cânhamo, a gente hoje exporta muitas coisas, né? E a gente poderia produzir aqui. É a mesma coisa a Itália chega a exportar as pequenas empresas quase 60%. Quanto que vocês acham que os pequenos negócios no Brasil exportam? Dá um chute aí, vocês. Qual que é o percentual que você trouxe de referência? Itália, mais de 60%. Eu acho que o Brasil, cara, eu vou tentar interpretar aí a sua intenção de colocação, de provocação Vai dar um nós. chute? Dá um chutão. Eu vou jogar pra baixo, porque ele colocou a Itália numa entonação assim que dá a entender... Jogou a régua lá em cima, né? Não, eu acho que o Brasil importa mais, 80%. Nada. Era menos? 0,9. 0 ponto. Aí, eu tentei interpretar a sua A gente intenção. não tem nem 1% de importação. De exportação, de internacionalização do que é microempreendedor individual. Das pequenas empresas, né? Do Entendi. regime do Simples. Então, temos um potencial aí, temos um caminho para ser seguido. Quem está maduro para exportar, né? Quando a pessoa está pronta para exportar, ela emprega mais, o ticket médio dela é maior, ela é uma melhor pagadora. Então, é só o ganha-ganha. A gente tem um caminho grande aí para trilhar. Mas, Daniel, legal, só continuando nessa questão aí da provocação, né, no bom sentido, é claro, você trouxe a questão da bancada do agro, né, que tem a bancada agro que é muito forte no Congresso. Da bala. Só que daí tem um detalhe Bancada muito evangélica. importante. Quando a gente fala assim, por que o agro tem a linha de crédito e o pequeno empreendedor, talvez ele não sabe que ele tem essa linha de crédito, né? Porque assim, eu vejo que essa bancada do agro e quem atua no agro é muito articulado politicamente e tem informação de que ele pode buscar crédito junto ao governo federal. E diante da simplicidade, da falta de formação empreendedora, quem não faz Sebrae, principalmente, começa a empreender e abre seu MEI, ele não tem acesso a essas informações. Não tem esse conhecimento, essa maturidade empreendedora de entender que se ele começa a escalar a produção dele, ele vai atender mais, vai vender mais. Então, para ele é interessante sair do MEI e virar o Simples. Não me lembro agora as categorias e tal. MEI, empresa de pequeno porte, e microempresa. Tal, microempresa. É uma jornada. E esse trabalho de informação, porque agora a gente pode falar também que muita da gente está tentando empreender dentro do cânhamo e também não tem acesso de que por meio do Ministério do Empreendedorismo pode ter uma linha de crédito para favorecer o seu empreendedorismo. Claro. Eu acho que você tocou num ponto crucial, porque isso não é um problema ou uma característica de governo X, governo Y.
todo o poder público tem dificuldade de comunicação, né? Isso é uma coisa histórica no Brasil que a gente tem que mudar, porque às vezes a pessoa tem o projeto em si, o crédito, o programa de capacitação e realmente não chega na ponta, ela não sabe, né? E em contrapartida, ela também acha que, pô, eu vou me formalizar, a taxa do MEI é em média R$70, a pessoa olha aquilo e fala assim, né, eu vou pagar R$70, né, para quê? Porque a gente, é pouco. Não é pouco, a gente está correndo o Brasil aí e está vendo que tem pessoas que não conseguem ter fôlego para pagar esses R$70. Então, será que não é o caso do governo federal estudar um MEI social, que é o que a gente está discutindo, para isentar, por exemplo, por 12 meses essa taxa, para o pequeno empreendedor ter um fôlego para performar na sua empresa? Porque a gente sabe que a maioria das pequenas empresas, elas morrem no primeiro ano. Sim. Então, acho que esse é o papel do poder público e com isso a gente consegue comunicar melhor. Por exemplo, você falou do crédito. Nós acabamos de lançar, isso daí não tem como chegar porque não lançamos ainda, mas vai acontecer agora em final de julho. É o spoiler. É o spoiler. É o Procred 360. O que é isso? Porque qual que é a dificuldade dos bancos emprestarem juros com uma taxa competitiva no mercado? O fundo de garantia. O pequeno empreendedor, ele não tem essa garantia, ele se escora. Então ele fica nesse limbo, como eu falei para vocês. E o governo pegou o FGO, que é um dos maiores fundos garantidores da administração pública, e pegou 4 bilhões desse fundo para chegar para os bancos e falar assim, ó, a gente está aí garantindo, então se ele não pagar, a gente cobre. E aí, com isso, os bancos eles conseguem dar uma taxa mais acessível para o pequeno empreendedor. Então, isso é uma novidade, porque desses 4 bi que a gente reservou desse fundo, vai gerar um ecossistema aí de 12 bilhões de crédito diretos. E qual que é a regrinha? É empresas que faturam até 360 mil, né? Então, você consegue... o que você faturou no seu ano passado, até 360 mil... Homens, com um recorte de gênero interessante aí. Homens até 30% do que você faturou ano passado e mulheres até 50%. Com uma carência de 6 meses, com juros de 5% ao ano. Então, assim, a gente vai ter um monte, até dezembro de 2025. Que legal. A gente vai ter um monte de crédito, de microcrédito, de 100 mil, de 120 mil. E aí você renova a sua frota, você compra uma moto, você compra uma nova máquina de costurar. E esse tipo de crédito é o maior programa de crédito da história do Brasil para o pequeno empreendedor. Então é importante, relevante. E aí que eu falo para vocês, mais do que o crédito, tem um trabalho anterior a isso que a gente está fazendo. Vocês já ouviram falar do Desenrola? Desenrola pessoa física? A gente abriu o Desenrola pessoa jurídica. Porque assim, não adianta nada o banco não empresta o crédito se você está enrolado. Sim, né? sim. Então, a gente, antes de apresentar esse Procred 360, a gente fez o Desenrola pessoa jurídica. Desenrola pequenos empreendedores. E isso daí foi um sucesso, cara. Bateu aí mais de 2,5 bi de renegociação de dívida. Olha. 70 mil empresas entraram com Recuperação judicial. Com essa recuperação, com esse pedido de renegociação. Chega até 95%, né, de juros. Então, a pessoa que está devendo R$100, ela não tem R$100 para pagar essa dívida. Mas se alguém chega para ela e fala assim, ó, de 100 passou para R$10, essa pessoa se vira, cara. Essa pessoa, ela vai dar um jeito nela ali, ela pega os R$10, limpa o nome dela e aí, na sequência, já tem um crédito diferenciado garantido. Então, quando eu falo de governança na poder público, é essa historinha que a gente tem que contar. Tudo se conversa. Vamos desenrolar as pessoas a nível jurídico e aí depois liberar um crédito. E o terceiro passo é a capacitação. São os editais de fomentos. Inclusive, a gente está pensando muito, em 2025 vai ter com certeza, porque a gente vai entrar na LOA, né, na Lei Orçamentária. Eu não sei nem se a gente falou isso aqui no programa ou antes nos bastidores, mas o Ministério não entrou na Lei Orçamentária Anual ainda, de 24. Muito a gente novo não teve ainda. essa base de ano móvel. Mas em 2025 estaremos. E a gente vai criar um monte de edital de fomento para as startups. Que legal. E isso daí pode ser replicado, né, nesse ecossistema de vocês, do cânhamo, da cannabis. Então, tem muita novidade.
Hoje tem um ministério que, quando você cria um ministério para cuidar de um tema específico, é o sinal que você está dando luz ao tema, né? Então, por isso que a gente está tão empolgado aí de participar do podcast, de participar dos congressos, porque a gente acredita nessa pauta, a gente acha que... E acredita não por uma obra de militância, a gente acredita assim, é um negócio. Sim. É um negócio que gera bilhões no mundo todo. Nos Estados Unidos a gente acompanha as notícias e, o Brasil tem que ficar de dentro dessa discussão aí. E hoje o Ministério, a administração do governo federal tá de olho nisso e a gente pode colaborar e vamos colaborar com esse segmento importante do Brasil aí. Ô Daniel, agora me fala uma coisa. Pro microempreendedor e pro empreendedor que está nos acompanhando agora nesse momento, dentro do ecossistema da cannabis, quais os passos ele deve seguir para ele conseguir acessar essas linhas de créditos aí que o Ministério tem disponibilizado e virá a disponibilizar no futuro? Eu acho que é legal deixar claro que não é uma linha de crédito específica para cannabis. Isso. É uma linha de crédito para empreendedorismo, Isso, né? sim. E é aberto a todo tipo de negócio e segmento. Exatamente. Eu tô aqui, eu sou empreendedor, eu tenho uma startup de cannabis. Pô, interessante, me interessei pelo crédito. Como é que eu acesso ele? Se você faturar até 360 mil, você já está apto para pedir. Esse é o ponto, né? Entendi. E isso depois a gente pode modelar, conversando com os atores da sociedade civil, com vocês, de montar uma linha de crédito específica, né? Nada nos impede. A gente já achou o caminho, que é esse fundo garantidor. Até para fomentar esse mercado que precisa crescer no Brasil, né? Exatamente. A gente pode construir isso junto. Hoje, como tem muita gente ainda, a economia precisa girar, a gente está vindo de uma pandemia onde os pequenos empreendimentos foram maltratados, coitados. Mais do que maltratados, né? No final do dia, eles foram a linha de frente ali. Eu tenho membros da minha família que eram comerciantes e morreram. Né? Por quê? Porque precisavam trabalhar. Então, a gente tem que dar subsídio, no mínimo dar subsídio para esses pequenos empreendedores terem um pouco de folga para usar a criatividade. Então, se você fatura até 360 mil, não importa muito o que você faz, né? A gente tem uma linha de crédito para você e reforço. E se você for uma mulher, você consegue até 50% do teu faturamento. Que legal. O que é importante, porque as Sim. mulheres são melhores pagadoras, né? Isso está em pesquisa. É mesmo? É muito legal. melhor. A gente que estraga esse negócio aí. As mulheres são melhores em várias coisas, na verdade. Quase tudo. Em quase tudo. Em quase tudo. Mas quando a gente dá esse subsídio pro recorte feminino, as mulheres, elas são melhores gestoras, elas cuidam de gente, né? Elas cuidam de... porque o pequeno empreendedor, geralmente, não tem esse negócio do patrão, ninguém sabe quem é o patrão. São membros da tua família ali, ou se não é, de fato, literalmente, é uma pessoa muito próxima a você, né? Você tem um funcionário ali, você vai numa padaria, né? Você conhece todo mundo ali, a história da vida dessas pessoas. Aqui, o Seixá, né? Eu não sei nem qual o enquadramento de vocês no Simples, mas... então, assim, quando a gente investe na mulher, o retorno é garantido. E é uma pauta, tá na agenda do governo fazer esse recorte de gênero, né? A mulher tem essa percepção, acho esse compromisso, essa sensibilidade. Não vou chamar de ser correto, porque parece que é incorreto, mas o compromisso de estar em dia, né? Muito mais preocupada, muito mais organizada. Nesse aspecto. Então, vamos investir nelas que legal. Então, essa linha de crédito está disponível a partir de final de julho. E em todos os bancos, diretamente nos bancos. Que legal. Tem Itaú, Banco do Brasil. Então a pessoa procura o banco, ela não procura o ministério. Não, ela vai diretamente no banco e o banco já vai estar preparado. Isso mesmo. Ela chega no banco e fala, eu quero... Porque assim, o projeto central, o guarda-chuva, chama Programa Acredita. Isso é importante falar porque... tem muita agência bancária no Brasil, né? É um trabalho complexo. Sim. Então, o programa Acredita tem vários eixos. Um dos eixos é o Desenrola PJ, que eu falei agora. Sim. E outro eixo é o Procred 360, que é o crédito facilitado que eu falei. Então, às vezes, a pessoa chega no banco e fala assim, eu quero o Procred 360. E a pessoa fala assim, não, mas eu só tenho do programa Acredita aqui. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então, é que uma coisa faz parte de um guarda-chuva do programa. Então, é chegar nos bancos,
Qualquer um. Hoje, os bancos que fazem parte disso, eles compõem quase 80% de toda a rede bancária do Brasil. É Itaú, Mercantil, Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Então, vai direto no banco. Banco digital, não. Banco digital, se eu não me engano, não. Tá. Não participou. BNDES, tá? Enfim, são quase 80% de todos os bancos do país. É uma coisa bem relevante, bem grande, assim, e direto nos bancos. Então, assim, a partir de agosto, ali no mais tardar agosto, você já pode ir na agência bancária e pedir seu crédito com 6 meses de carência. Importante Show de reforçar, bola. né? Fica a dica aí, né? Pro empreendedor que está nos acompanhando, né? Ótima informação. Acho que essa informação é muito legal. Então, 2 coisas importantes aqui que eu quero levantar agora para a gente caminhar já para o fim dessa discussão. Que se o governo federal lançar uma linha de crédito específica para o ecossistema da cannabis, lembre-se que você ouviu primeiro aqui e essa ideia surgiu daqui. Lembre-se disso. A segunda coisa, Daniel... Muito bem lembrado, inclusive. Vamos dar os créditos. Vamos dar E os eu créditos. acho que boa. Ó, colocamos o drive ali dentro já. Deixa eu te falar assim, mas assim, eu acho que o desenvolvimento do mercado da cannabis, João, ele depende muito dessa quebra de paradigmas e preconceito, porque assim, toda vez que a gente fala de cannabis, é inevitável a gente falar sobre preconceito, porque a gente sabe que isso trava muito o mercado na hora de uma votação no Congresso, na hora de uma aprovação, de uma sanção de uma lei. Eu acho que isso acaba travando um pouco, né? E a gente vem falando muito de polarização. A gente comentou em alguns momentos sobre a polarização, e eu acho que a polarização, ela só interessa a quem está nos polos, né? Porque eles estão ali, né? Só interessa a eles. E eu acho, até como o objetivo desse programa é educar, é levar informação e quebrar também esses paradigmas, eu acho que hoje, quando as pessoas vão dizer se elas apoiam ou não apoiam um projeto, elas primeiro se preocupam em saber quem é o autor. Elas não estão preocupadas com a matéria, o que está dizendo. Ótimo ponto. Vem de que lado isso daqui? Vem do B ou vem do A? Eu acho que isso não pode mais acontecer, né? O que a matéria diz? Ela é interessante para o desenvolvimento do mercado no Brasil? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar um pouco, né? Parar um pouco não, parar de vez com isso. Não, eu concordo plenamente porque, como a gente citou aqui, a administração pública já é super burocrática. Se a gente ainda bota esse componente de, eu não quero saber qual que é o texto, e sim quem escreveu o texto, gente, né, o projeto não tem lado, né? Esse projeto do cannabis medicinal, eu acompanhei de perto o deputado Caio França na luta. Foi uma luta de 2 anos só para pautar lá na Assembleia Legislativa. Exatamente. Porque pediam vistas, e aí ele, assim... Porta de entrada para outras drogas, mistura os temas que não tem nada a ver. E eu lembro que ele pegava os parlamentares individualmente, tentando convencer. Foi um trabalho de formiguinha mesmo. Não tem nada a ver, é medicinal, é no SUS, sabe? As pessoas, só o rico tá tendo acesso a isso. Aí tem que judicializar. Aí é mais burocracia. Aí judicializa. Aí depois, quem é rico, compra lá 1.000 e pouco o vidrinho do cannabis e consegue. É justo isso? Tem lado? Tem a esquerda? Tem direita? Não tem. É saúde pública. Então a gente precisa... E aí o deputado, ele adoraria colocar um monte de patologia lá. Um monte, todas. Mas ele sabe que se ele botasse um monte, não passaria. Vou destacar, você falou uma coisa muito... Então a gente tem que começar de pouquinho. Muito importante agora, porque normalmente a gente culpa o político que fez a lei. Vai direto nele, inclusive um abraço pro Caio França, é um parceiraço nosso aqui do Seixá. E fala, Caio, por que não incluiu mais patologias? Inclusive, a classe médica cobra isso, né? Muito. É uma articulação política, né? Por que não incluiu? E sabe qual foi a resposta do Caio pra mim? Ele falou assim, João, eu criei a lei com todas as patologias. O grupo de trabalho formado especificamente o CFM, que é um Conselho Federal de Medicina, eles barraram. O próprio conselho da classe médica que barrou a inclusão de outras doenças. É importante destacar isso, porque a gente acha que foi o autor da lei que não quis colocar. E não é uma verdade. É isso aí, João. Então você vê o desafio de uma transformação de cultura, né? Quando a gente, mesmo que pra gente pareça óbvio, né, que o mundo está fazendo isso,
o Brasil tem 500 anos, a gente não pode se esquecer. Então a gente tem essa cabeça que a gente pode ser mais progressista, a gente pode quebrar alguns paradigmas e a ciência tem que ser essa A ferramenta. A ferramenta, a substância principal que dê essa musculatura para a gente avançando nesses pontos. E etapa vencida, sabe? E pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Eu acho que São Paulo está no caminho certo, está inspirando outros estados já. Sim. E sobre o ecossistema empreendedor, eu acredito muito. Em Brasília, cara, só se fala na nova indústria Brasil. O Brasil tem alguns componentes ambientais que só o Brasil tem, né? A economia verde e tal. Então, assim, a bola da vez é o Brasil. Acreditem no que eu estou falando. Recursos renováveis, sem o combustível fóssil, uma indústria um pouco mais com esse âmbito social. Então, assim, o Brasil é a bola da vez. A gente fala da COP, dos ODS, né, dos indicadores que a ONU precisa ter de cidadania, sustentabilidade. E eu tenho certeza que se o segmento da cannabis medicinal, da cannabis, entrar nesse movimento aí, vai dar certo, assim. A gente vai ter um caminho muito produtivo nos próximos 5 anos. O governo está aberto para essa discussão? Está tramitando no Senado, está tramitando no Congresso. O governo está... Eu acho que mais importante do que chegar no governo federal é deixar essa discussão aquecer nos representantes que ali foram votados, né? Senão a gente fica uma coisa... senão não fica muito democrático, né? Então... O que eu vejo é o governo muito afim de dar subsídio, né? De elevar essa discussão para o campo técnico. E isso já é um grande avanço, porque pelo menos a gente começa a dialogar, né? Exato. A gente vê no governo passado, e eu falo isso sem A ou B, assim, mas não tinha nem esse espaço para discutir. Se não tem espaço para discutir, a gente não avança, né? Então, acho que agora é um momento bom para a gente revisitar esse tema. Perfeito. Bom, conforme combinado, estamos no horário de encerramento aqui do Deus da Cast. Tinha que ter filmado o bastidor, porque a gente ficou aqui 1 hora no bastidor. Melhores, os bastidores são sempre os melhores. Mas o bom desse, se é que tem um lado bom desse término aqui, é que ele pode voltar para continuar falando mais coisas, entendeu? Eu vou tentar, no dia que eu voltar, trazer o ministro. E aí eu acho que... um peso, né? E aí fico de fora olhando, mas ele também é um entusiasta e acho que faria todo sentido a gente trazer. Vamos fazer essa força-tarefa para trazer e puxar esse assunto. Depois do ministro, eu quero o presidente aqui. Esse aí é mais difícil. Aí, né? O Lula sentado aqui na cadeira do Deus. Esperança, eu acho que é legal. Mas é possível, acho claro. que é legal, né? Por que não? É o diálogo, né? Tenho certeza que ele vai gostar de bater um papo com a gente aqui. Também tenho, absoluta. Muito obrigado, Daniel, por você ter aceitado o nosso convite, por você ter se disponibilizado também a sentar na cadeira do Deus da Cast. Convidados ilustres, né? Tem sentado nessa cadeira. Lisonjeado aí. Imagina, o prazer é todo nosso e obrigado mais uma vez aí pela essa abertura do Ministério eu gosto de chamar de MEMP, eu acho mais fácil. Mais fácil. Como é que é o nome completo? Ministério do Empreendedorismo da Empresa de Pequeno Porte e da Microempresa. Tá aí, o MEMP. O MEMP. Mas muito obrigado, Daniel, por sua presença, pelas suas explicações aqui. E eu acho que isso corrobora para o fomento do mercado, né, Leandro? Esse ecossistema crescer cada vez mais e se desenvolver cada vez mais. E eu acho que ainda somos, como diria meu amigo Alex Lucena, estamos dando baby steps, passos de bebês. Acreditei mais uma vez, você tá vendo, né? Isso é importantíssimo. Pessoal, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo Deus da Cast. Valeu. Valeu.